You can't handle the truth. Caros ouvintes, é com um coração pesado que vos falamos hoje. Foda-se, meu. Já passou mais de uma semana, mas ainda não estamos refeitos com a ida do... Porquê é que levas sempre os bons? Era tão novo, pá. Uma referência para todos os homens nascidos após a década de 70. Sr. Hugo Hefner. Não digas o nome dele, pá, custa-me. Foi com as porcas. As coelhas. Com as coelhas, pá. E hoje resolvemos dedicar então este episódio para celebrar a memória desse grande senhor que contribuiu e muito para uma vivência mais positiva da nossa adolescência. E da minha mão direita, pá. Foge, pá, eu... Finório, estou a sentir com o coração mais carregado. Epá, eu não estava preparado para isto. Eu acho que é daquelas pessoas que para mim são pessoas que são para sempre, pá. O Yugi, o F, não sei, pá, acho que ele não tinha tanto para dar e... Acho que ele deu bastante também. Deu. Sim. Quer dizer, malta também não se pode queixar, mas pronto. É uma pena, pá, olha, é uma pena. É uma pena. Eu por cima tinha começado uma relação há pouco tempo, ou umas relações, quer dizer, não sabemos. E portanto é sempre difícil nesta altura, meu. E é inesperado, né? Uma pessoa não está preparada para um gajo todo. Mas pronto, vá, temos de ser novito. fortes. Temos de ser fortes. Nos seus 91, ser colhido assim na flor da idade. Sim, e foi por causas naturais. Portanto, um homem. Epá, causas naturais. Um homem de 91 anos que A vivia. ciência ainda não conseguiu dar resposta a esta merda, meu. De causas naturais, um homem que vivia com 70 louras. Causas naturais. Louras falsas. Não interessa. Não ajuda mais a combater essa ideia das causas naturais. Não é questão de... Estamos a falar de um homem que tinha mais Viagra a correr nas veias do que sangue, provavelmente. É? Não é verdade. Não é verdade. Não precisava. Não precisava. Com certeza que não precisava. Não precisava. Não. Então, um homem daqueles. Que era o Playboy, meu. Por amor Não a de Deus. brincar, ok. E o que é que vocês têm a dizer deste grande homem aqui à nossa vasta audiência? Que não saibam ainda, não é? Que as pessoas não saibam, não. Eu acho que é tudo bastante público sobre a vida dele. Ele, pá, foi muitas vezes acusado de machismo, pá. Por ter objetificado as mulheres. Mas temos que ser honestos e lembrar que ele, durante muitos anos, publicou uma revista chamada Playgirl. O FI tem muitos números aí, se alguém quiser ver. Em que objetificava também os homens para as mulheres verem. A cena é que não vendia muitas revistas, mas tentou objetificar também tudo o que era possível objetificar. Mas eu acho que ele, por exemplo, ele tinha um mantra espetacular. Uma das frases que mais se associa. Mais se associa. Pá, eu estou em choque. Estou em choque. A gente está a gravar isto, o quê? 2 dias depois da morte dele e não... Uma das frases que mais se associa a ele, que é: a vida é demasiado curta para se viver os sonhos dos outros. Portanto, e ele viveu completamente o sonho em muitos aspectos. E foi um gajo que viveu os sonhos dos outros também, a verdade é essa. Viveu sonhos que mais ninguém pode viver. Agora, o que é facto é que ele provocou uma revolução. Eu não queria entrar pela objetificação da mulher e não sei o quê, mas acredito que pode haver muita gente a entrar por aí. Mas até porque é engraçado, eu nunca vi a Playboy como uma revista pornográfica, porque o tipo de foto e que é apresentada, que era apresentada, não é de conteúdo propriamente pornográfico.
Então, portanto, tu vias a Playboy só Como com uma interesse revista cultural. erótica. Uma revista erótica, calma aí. Por exemplo, caso não saibas, também havia os primeiras manifestações de desagrado relativamente à revista, nem foram propriamente relativas às imagens, mas sim ao texto, a determinados textos. Porque este gajo conseguiu, por exemplo, a primeira entrevista, eu não sei exatamente em que modo é que isto sucedeu, mas a primeira entrevista de um senhor que se chama Miles Davis foi feita por ele, para a Playboy. O Miles Davis, que era um bicho do mato, que fugia disso como o diabo da cruz, e a Playboy entrevistou o Miles Davis, um dos maiores músicos do século XX. E eu não sei se o mundo era o mesmo sem a Playboy, provavelmente não sei se todo o mercado associado ao amor, à pornografia, ao mundo erótico, ao vídeo, a não sei o quê, se seria o mesmo. Provavelmente não. E nem sei se aquilo que estou a dizer é realmente interessante. Mas assim, basta pensar na quantidade de É mulheres, muito importante. mulheres icónicas que passaram nas capas daquela revista, Pá, yeah. não é? Por exemplo, nos anos 50 as tiragens começaram por 200 mil exemplares. Na década de 70 a revista mais vendida de sempre da Playboy foi em 72, que tinha era a uma capa? sueca de seu nome Lena Soderbergh. Eu até fui à procura da capa. Portanto, não foi propriamente uma Marilyn, não foi uma Pamela Anderson, não foi, Uma Cindy. sei lá, uma mulher que... Nós já abordámos esta questão aqui, que é o que de facto a Playboy tinha de incrível era permitir-nos continuar a sonhar de alguma forma com, enfim, mulheres nuas hoje em dia é fácil e mais ou menos sempre foi fácil, pelo menos em fotografia, não é? Apanhá-las em outra forma, para mim é mais difícil. Vocês que são sedutores conseguem se safar. Para ti é porque és feio e pobre, não é? Porque eu sou feio, sou pobre e não tenho encanto. Pronto. Mas ele era aquela coisa do nu artístico das mulheres inalcançáveis, as famosas, as divas e não sei o quê. Também a gente não olha para uma pintura de uma gaja nua e diz: "Epá, isto é pornografia." Que nojo. Tipo, não, é tipo, é. Pornografia implica algum tipo de atividade sexual, não é? Sim, Sim. eu diria E que sim. as revistas da Playboy não tinham isso. Não. Tinham uma exposição do corpo feminino. Sim, e raramente tinha uma exposição. Bem, vamos lá ver, eu também não consumia assim tanto da Playboy para saber do que estou a dizer, mas Ok. nem era raro ter também um nu integral ou o que fosse, ou pelo menos quando As se famodas tratava- muitas vezes não mostravam Claro. a pachacha. Estamos a falar, não é? Estamos. Ok. Mas as modelos, digamos assim, era mais comum. Tu andaste a ver os anos 70, se calhar não viste grande muita pachacha, porque aquilo era. Havia muita arvoreda à volta. Não, eu concentrei-me também, sobretudo, quando o Trump fez a capa da Playboy. Também foi. No capa da integral? Playboy. Epá, ele foi só a capa da Playboy. O resto eu não sei o que é que sucedeu. Em Portugal nós tivemos várias tentativas de lançar a Playboy cá, mas Sim, eu por mais acaso tentei recentemente. perceber se ela ainda estava em atividade, mas dá-me ideia que não. Até porque a sensação que eu fico é que a compra de revistas erótico/pornográficas deve estar pela Rua da Amargura. eu acho que é um Mas- público mais velho, Mas é que provavelmente. Quer dizer, já não está por aí, mas ainda se vendia em Portugal revistas do estilo Maxime e. Sim, mas isso é outro. Mas é tipo sim. Men's Health, não sei Sim, o que mas, sei. mas isso advém da. São herdeiros São da sucedâneos. Claro. da Playboy, com mais ou menos mamas. Estás a Mas tu perceber? alguma vez compraste uma Playboy, Judas? Comprei Playboy, comprei. A sério? Então, era novo, precisava de ver gajas nuas, comprei uma Playboy. É mentira, nunca compraste nenhuma. Eu por acaso estava aqui a tentar folhear esta Playboy que o Fih deixou aqui, mas as páginas estão um bocado coladas. Mas pai, estava-me também a lembrar disso, os tempos em que tentavas comprar uma revista desse género. E quando estamos a falar de gente menor de idade, era uma aventura e tanto, não é? Era. Qual é que foi a vossa complicado. maior experiência na aquisição de material ilícito? Epá, eu posso dizer sobre. Eu nunca comprei uma revista porno na vida. E já que estamos nesse assunto, eu nunca aluguei, quando se alugava filmes, não é?
Nunca aluguei nenhum. Epá, sempre fui um choninhas, portanto. Mas o meu primo, se me está a ouvir, Grande campeão. que era o meu herói de infância, encontrou, e isto é verdade, encontrou umas revistas porno numa mata lá cobertas. Aquilo devia ser alguém que de vez em quando ia para lá para se entreter. Estavam cobertas, isto é completamente Na mata. verdade, numa mata tipo em Almocageme, ali para os lados da Praia Grande. Se calhar alguém está a ouvir, estes foram estes cabrões cobertas por folhas. Eu consegui trazer aquilo para casa, no carro, na mala. Nós éramos bué da putos. E lembro-me da gente estar a ver aquilo. Pá, a gente devia ter 8 anos. E um gajo nem sabia bem como é que havia de reagir. Tipo, pá, isto faz-me aqui uma confusão na barriga, dizia a gente. E lembro-me de uma vez também que a minha mãe apanhou uma revista pornográfica lá em casa que outro amigo meu me tinha emprestado. E ficou a olhar para aquilo tipo com ar de onde é que eu falhei. E eu tirei-lhe aquilo das mãos assim, desespero. Tirei-lhe aquilo das mãos. Dá cá que isto não é meu. Sabem aquela coisa quando é meu, nem sei como é que isso apareceu aqui, não sei o quê. Complicado. Portanto, complicado. em termos de aquisição, a minha história é zero. Tu vivias à conta de material emprestado. Eu vivia à conta de material emprestado. Esse teu belo bíceps foi... Incluindo, foi tudo como vês, eu tenho o direito mais desenvolvido. É tudo à conta dos amigos, porque os amigos é para isto, pá. É para emprestar porno. Sim, e isso é um tipo de partilha que já não se tem hoje em dia, né? Já não. O Judas, já claro, não- o Judas, claro que comprou. Eu comprei, claro. Precisava de ver, meu. Ia pedir Explica-me lá, tu emprestado a chegavas à papelaria. tabacaria ou à papelaria ou... alguém. Diga-me essa revista, faz favor. Como um puto que vai comprar um maço de tabaco, olha esse maço de tabaco também. E tu, Cruz, também foste comprar revistas à tabacaria e tabaco? Epá, estava... Eu tenho muitas histórias interessantes nesse aspecto. Jesus. Por exemplo, o clube de vídeo na Buraca, o senhor recomendava os DVDs ilícitos que as pessoas deveriam alugar. Que era para mim, né? Estava a escolher outro DVD num filme oscarizado, obviamente, mas havia alguém que estava a procurar. Deixa só fazer uma pausa. Quando tu falas de clube de vídeo, já só falas em DVD. Tu não falas de alugar Eu nunca VHS. tive um VHS. Ai, é com caneca. Mas já existiu em claro que eu vivi numa altura em que só havia VHS e eu era o único que não tinha. Ok. Bem, eu também tive muito tarde, mas vocês nunca tiveram VHS. Não. Ser pobre é isto. Nem cada dos meus avós. Eles recomendavam, olha, isto aqui tem história, isto é bom, tem história. Aí, não sei A história é importantíssima, não podemos pôr de parte. Mas eu lembro uma vez com os meus. Eu estava no 8º ou 9º ano e havia assim um fenómeno interessantíssimo. Não sei se lembram, que era a tiazinha. Não. Isto era o quê? Vagamente. Era uma brasileira que usava uma máscara e estava Sim. sempre em lingerie. Sim, Aonde? mas passava aonde? Eu quero. Pá, Mas isso era televisão? falava-se assim da tiazinha. Depois podes pôr. Olha, põe lá a musiquinha que eu te vou mostrar agora. Eu vou te fazer suar. Eu vou te fazer tremer. Eu vou te fazer pirar. Eu vou te mostrar, menino, tudo que você quer ver. Deixa saber de mim, Estás a ver? Não te diz nada isto. Vem cá que a tiazinha te ensina. Nunca ouvi esta merda na minha Certeza vida. que ouviste. A tiazinha fez uma capa da Playboy. Pá, e nós éramos grandes fãs, 6 ou 7 gajos. E fomos correr as papelarias todas num raio de 5 km à procura da porcaria da revista. E não encontramos mesmo. Foi muito embaraçante. Depois os quiosques eram todos frequentados por senhoras com mais de 50 anos. E um bando de putos de 13 ou 14 anos à procura de revistas pornográficas. É uma experiência muito, muito deprimente, mas que ao mesmo tempo dá-te calo. Dá-te Cabos. calo. Tá bem. Dá-te experiência de vida. É daquelas que é por fases. Fui percebendo e aos poucos. Está bem, ok. Dá-te experiência de vida, não é? Hoje em dia é tão acessível que já não há esta adrenalina associada. Não, de todo. Não é? De todo. Portanto, hoje eu acho que o meu filho de 2 anos, assim que ele perceber onde é que são os favoritos, vai começar a ver também o PornTube e não sei o quê. O teu filho de 2 anos mandou-me um mail ontem com links bonitos. Desculpa aí, mas
É melhor ver lá os teus filtros. Ele tem uns fetiches um bocado estranhos. Tem, eu por acaso era para te falar nisso. Yeah, mas pá, pronto. Mas não estava nada à vontade. Tipo, pá, o teu puto Que aquilo é material um bocado pesado, não? curte, pá, saltos altos a pisarem. Não, é um bocado estranho. Mas vê que ele mandou logo para ti, por isso ele também tem uma noção de quem é que pode gostar Não, do quê. eu aquilo tinha vários. Tinha vários. Era uma maringuice muito completa. Eu também recebi. Era muita gente. Houve aquele tempo em que toda a gente tinha um amigo que enviava só e-mails porcos, mas Eu não às sei se ainda dezenas. havia. Já não frequento o mesmo e-mail. Mas era uma sorte. Aqui há uns 20 anos, quando alguém mandava um vídeo, quando a pornografia ainda não era o que era na net, quando alguém mandava um vídeo hardcore, aquilo era uma sorte. Pá, eu apanhei, aliás, nós todos apanhamos Muito giro. o nascimento da net. Aquilo, em vez de mandarem galinhas a ser atropeladas ou correntes de amizade e não sei o quê, quando alguém mandava alguém a levar na bilha, epá, era fixe, man. Pá, eu lembro-me no computador da escola estar tipo um quarto de hora com mais 2 ou 3 gajos à volta a tentar tapar o monitor enquanto a imagem de uma rapariga despida ia aparecendo linha a linha, não é? E ao fim de 20 minutos, de modo a fazer barulho, pá, não vias nada. E era uma mulher, às vezes não era, tinhas azar, mas pá, era fixe. Eu lembro na escola, no computador do professor, não seria necessariamente do nosso professor, mas no computador que o professor usava nas aulas de informática. Sim. Fomos lá descobrir um vídeo em que uma senhora retirava uma manga, assim como por magia de um... Uma manga Uma manga, fruto. fruto. É valente. Madurinha. Nem eu imaginava que tal coisa fosse possível nessa altura. Fiquei assim um bocado uou. Éramos felizes com pouco, pá. Não, pá, eu acho que hoje em dia, pá, por uma questão de educação da juventude, o acesso à pornografia não devia ser tão facilitado. Eu acho que também continua a ser gratuito. Devia ter obstáculos, não era? Claro, dê provas para conseguir aceder, estás a ver? Era. Opa, Tu ainda não mereces ver uma manga a sair da pachacha. Já queres ver uma manga a ser Quer ver falar pela vida? Olha, resolve este problema de matemática. Exato. não, ao mesmo tipo uma espécie de geocaching, estás a ver? Tens de ir àquele sítio, Exato. apanhar não sei o que pá, só Vais-te umas folhas, uma mata é um CGM. estás a ver? É porque a brincar. Um gajo ir para a mata ou andar a percorrer ruas e ruas à procura do quiosque certo, é onde a gente- faz exercício, agora estás só a carregar nos dedos. É onde a gente quer pôr adolescentes nas matas, é isso? Essa é a ideia. Não tem que ser só mata, ajuda. É só um exemplo, man. É só um local possível. A minha preocupação é: o rei morreu. E agora? Não há Long Live the King. Sim. Ah, Olha, como uma é que coisa vamos- que é importante termos em conta é que o rei não morreu em altas. Atenção. O império do rei estava um bocado a falir. Porque a Playboy Mas já não era ele que controlava aquilo. já não pois era eu que estava a Pronto. controlar a E situation. agora? Certo. Acho eu. Eu tinha ainda direitos, não sei do quê, pronto, não sei como é que são essas negociadas. Sei que aquilo estava a falhar sobretudo porque o acesso a gajas nuas deixou de ser uma coisa tão restrita como todos sabemos, né? E portanto a venda de revistas com gajas nuas tornou-se complicado. Acho que a Playboy falhou em investir na internet para conseguir manter-se hoje ainda como um símbolo para os nossos filhos poderem também saber o que é Playboy. E é um negócio muito mais simples, porque as gajas na internet e gajos Agora depois aquela musiquinha. Epá, eu já desisti de pôr essa musiquinha relativa à misoginia. porque não tinha que estar sempre a passar. Então num episódio deste eu estou a pensar, bem, se há alguma gaja a ouvir isto, já é espetacular. Eu digo gajas, mas sempre gajas e gajos, né? Toda a minha gente se despe na internet por a troco de dinheiro nenhum, só atenção. Quer dizer, se soubesse ele que bastava isso para fazer um dinheirão com gajas, acho que. E agora, quem vai herdar aquilo é o Ou gajos. é o filho dele com 26 anos. E as gajas. Quer, felizmente, que o nudismo regresse às páginas da revista. Que chegou assim a uma certa altura que, epá, vamos acabar com esta história do nudismo porque não vale a pena. Sim. Como que ultrapassámos o nudismo. Mas e será que pronto, ele há de herdar a mansão? E a fauna também. A mansão já tinha sido vendida.
Não. Sim. Mas eu morava lá, não é? O rei já não vivia no palácio? Não, espera aí, eu Eu tenho isso acho aqui alguns, espera aí. Também nesta fase que entrou na moda, a mansão da Playboy em Charing Cross Road, Los Angeles, onde se realizaram algumas das festas mais memoráveis e que foi vendida no início do ano passado a Darren Metropoulos, filho do milionário investidor Dean Metropoulos, com um montante estimado de 100 milhões de dólares, com a garantia que Hefner ficaria a viver e trabalhar até ao fim da sua vida na propriedade. Então Portanto, agora ele vai... Então agora... Já não era dele, agora quem é que vai ficar com o Palácio Real? Ou seja, quem é que vai ficar com o trono de ferro? Não pá, mas mais do que isso, meu. Atenção que eu estou a ver aqui que o Trono de Ferro teve alguns problemas com o vírus legionário. Não, mas o PAN tem de se mexer para proteger as coelhinhas, meu. Como é que é? Agora ficam sem casa? Eram pai 60 que viviam lá? Como é que é isto? Vais desalojar aqueles pobres... Eu não me importo de acolher refugiados. Eu acho que... Misoginia, o quê? Estavam a falar do quê? Não me importa nada de acolher refugiadas, vestinhas. É lindo. Epá, é preciso Ok, ser então muito tenho- criativo para vestir gajas de coelhinha. É sério, quem é que se lembra disto? Mas olha, que isso era um programa que ajudaria a recolha o auxílio a refugiados, né? Se dissesses ajuda a acolher um refugiado, tem uma hipótese em 100 de ser uma coelhinha da Playboy. É mais fácil ganhares uma colhinha do que um Audi na fatura da sorte, ainda assim. Bom, mas deixem-me dizer-vos a minha grande preocupação. Eu confesso, não tenho solução para isto. Eu quero saber a quem é que vai ficar com o Rob. Porque ele tinha dezenas, tinha pai 200 ou o que era. E ele depois tinha uma coisa: ele comia, tomava todas as suas refeições na cama. Mesmo quando tinha convidados, sentava-se à mesa com eles, mas para comer era sempre à cama. E o Rob? Aqueles Robs devem ter muita história para contar. Aquilo é o Rob de um rei. O filho não é digno. Tem 26 anos, o que é que ele sabe da vida? Não sabe nada, man. Tu estavas disposto a comprar o Rob do rei? Eu estava disposto, mas acho que 10 euros é capaz que não chegue. Mas acho que aquilo dava um cenário do Camandro. Mas O Rob deve ir para um museu. imagina que conseguias comprar o Rob ao que um amigo como eu, generoso e rico, Sim. te ofertava. Nada na minha vida mudava. Mas irias, obviamente começavas a fazer a tua vida diária e profissional de Rob, Que sempre. mas irias lavá-lo antes ou não? E a quantos graus? É que deve ter muita coisa para contar Pá, mesmo. eu geralmente não lavo acima de 40 graus. Mas eu acho que não tinha coragem de levar aquilo. Há ali muito ADN, há ali muito. Está aí todo Há o ali valor muita do Rob. Né? história. Não, man, não. Ele só tinha um Rob, estamos aqui a falar disto. Eu devia ter uns Não, 60 Robs. tinha uns 200. Fui ver, ele tinha assim uma batelada Sim, deles. se calhar ainda comprava uns. Então se calhar é possível. Olha, e alguma sugestão além do Rob para mantermos vivo então a memória do rei? Olha, eu li que ele pagou 75 mil dólares. Não sei se vocês ouviram esta história. Ele foi sepultado ao lado da campa de Marilyn Monroe e pagou, acho que foi 75 mil dólares. Que há aí umas quantas pessoas que. Porque a malta também agora anda escandalizada com tudo, não é? Que foi a primeira publicação dele, digamos assim. Não foi a de maior sucesso, nem de perto nem de longe, foi um calendário. Mas o que eu acho é que a peregrinação ao local onde ele está sepultado é uma forma de manter viva a memória do rei, pá. Era giro. Eu gostava de lá ir. Quer dizer, ainda há miúdos que vão hoje em dia à campa do Jim Morrison. Jim Morrison, Uf, né? Porra. Tantos. Não há Pá. razão para Aquilo que em não- Paris parece uma feira à volta daquela campa. Se calhar poderia ser uma ideia começarmos a organizar uma peregrinação. excursões. Sim. Já se fizeram milagres em sítios menos interessantes. Não estou a querer E lançar acham- polémica, mas. No dos maiores mulherengos dos tempos modernos. Não acham que é um bocadinho abichonado? Então, mas agora vamos falar do Judas? Sim, já não sei se é a Não, altura. um bocadinho abichonado. Depois, não quer ficar ao pé da Marilyn. Com os ossinhos ali juntinhos. Sim, mas porquê? Não é um bocadinho nhonhozinho? O gajo passaram-lhe mais de 1000 mulheres pelas mãos. E ele depois, não, mas eu quero ficar ali ao pé. Qual é que é a cena, meu? Necessidade de atenção, Pá, pós-mortem. eu Que queria- é a mulher top de
digamos, É ossos com vermes e buracos. da publicação dele, não é? Pensa assim, é uma forma garantida de tu, de facto, acreditares que vai haver vida depois da morte. Porque com aqueles dois ao lado um do outro, garantidamente vai haver vida depois da morte. Não, tem que dar, tem que ser. Bem, então é uma aposta dele só, para o caso haja vida após a morte, já está no sítio certo. Não, eu acho que ele sabe. Por isso é que ele quis ficar ali. Devia estar bem informado. Eu, na minha opinião, é provavelmente a mulher mais sexy da história. Conhecia muita gente, meu. O gajo estava bem informado. Se há vida depois da morte, eu com certeza que estava. E ele sabia. frequentou muita gente também. Muita gente. Uma coisa que eu acho que pode ser bom com esta mudança é vamos acabar com esta história da silicone, man. A sério, isto deixa-me doido, man. Qual é que é o teu problema com o silicone? É que não é verdadeiro. Mas tu, Não é aquilo, elas nem saltam, sabes- abanam. Porra, Deus te livre, não sabes distinguir. quantidade de coisas que tocaste em tão poucas que nem Tu sabes. sabes lá quantas mulheres já me passaram pelas mãos, pá. Tu Agora não que me é faças música? falar, pá. Tu não me faças falar. Das três. Estás a contar com a tua mãe outra vez, papá. Falo 5 mamas. Porque houve uma que só tocou O que eu numa. quero dizer é que, na minha humilde opinião, tanto relativamente ao olhar como à textura, portanto, a visão e o tato, eu acho que às vezes mais vale uma mama flácida do que duas estupidamente firmes que Que desafiam a gravidade. desafiam a gravidade Estás só a ser e que machista. disparam. Não, estou a dizer só uma coisa que eu acho piada. E aliás, cada vez ouço mais homens a dizer o mesmo. Pá, aquela coisa é tudo muito plástico, pá. E tu vais à secção. Eu não estou a dizer que vou, pronto. Mas o teu filho vai à secção de Big Tits, uma coisa assim. Tu já tens de ter cuidado, tens de procurar Big Natural. Tens que pôr natural. Natural. Já é um coisa, man. E depois tu vês certas natural e aquilo isto está na categoria errada. Isto não devia estar aqui. Isto não é natural. Reportas. Olha, e é com estas dicas de pesquisa no mundo dos sites para maiores de 18 que nos despedimos hoje. So long, Hefner. Um bom descanso, O rei. Hefner devia estar orgulhoso com esta nova conversa. Devia. Comprei uma Playboy, fumei um charuto, homenageiem o rei à vossa maneira de Rob e não pensem mais nisso.